todas essas coisas, repete comigo assim: Jesus expõe o fermento. Mas o senhor só fala de fermento, pode ser que daqui para frente eu fale de bolo, mas por enquanto só de fermento, porque o fermento é terrível. Eu queria voltar um pouquinho com vocês lá na primeira palavra que eu falei a respeito disso, e se você não ouviu, está lá no meu canal do YouTube. Sabe, quando Deus chamou Moisés para fazer a instituição da primeira Páscoa, ele falou do sangue do Cordeiro que representa Jesus, e obviamente que representava a cruz de Cristo. Mas naquele texto lá de Êxodo, ele fala uma vez, duas vezes a respeito da carne do Cordeiro, do sangue do Cordeiro, e depois várias vezes, 5, 6 vezes só a respeito do fermento. Por quê? Porque o fermento, ele tem o poder, não tem o poder, mas ele consegue inibir aquilo que só o sangue de Cristo, só o sangue do Cordeiro consegue fazer. Como nós vimos a semana passada, existe uma verdade, existe o fermento, mas no meio dela tem a fé. E esse fermento, quando ele cresce, ele inibe a verdade da palavra. E a fé precisa sobressair sobre todo e qualquer argumento. E o que é fermento? Todo argumento que se declara contra a palavra de Deus, todo argumento que se levanta duvidando daquilo que Deus diz que é. Todas essas coisas são fermento, desde o começo até o final. A lista é muito longa, não dá para ficar citando exemplos. Mas muitas das vezes a nossa religião e o cristianismo, irmãos, não é uma religião, embora o pessoal chame protestante, evangélico, católico, mas o verdadeiro cristão, ele não é um religioso, porque nós somos habitação do próprio Cristo na pessoa do Espírito Santo. Nós somos representantes de Deus nessa terra, e a vontade de Deus em cada um de nós é que nós tenhamos uma comunhão plena com Ele durante os dias que aqui vivemos. Porém, os ritos religiosos, as intermináveis pregações decoradas, dizendo que as pessoas têm que fazer isso ou têm que fazer aquilo para merecer alguma coisa de Deus, a pregação que condena o pecador o tempo todo, lembrando ele dos seus erros e dando assim receitas pré-estabelecidas para ele consertar a sua vida, o discurso da troca de bênçãos pelo comportamento ou por uma oferta ou algo assim. Enfim, tem muito fermento misturado na vida religiosa que não nos levam a lugar nenhum. Não levava no passado e continua não levando a lugar nenhum. Porque o Evangelho, nós vamos ver isso mais à frente, ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus e não apenas ritos religiosos. Por quê? Porque a justiça de Deus, ela não é baseada nas obras meritórias de quem quer que seja. Ninguém, repete, ninguém, por melhor que seja, consegue o direito de se apresentar diante de Deus no seu próprio nome. Por isso nós precisamos de Jesus como nosso Salvador, como aquele que nos salvou de uma situação de miserabilidade do pecado, da culpa e da condenação, e nos resgatou, trazendo de volta para Deus, para a comunhão com Deus, como casa espiritual, como residência do Espírito Santo. Então a justiça de Deus não é baseada naquilo que nós fazemos, mas ela é baseada naquilo que Jesus fez. Por isso a nossa mensagem ela é cristocêntrica, nós apontamos para Jesus. E qual é a nossa parte nessa equação? Crer, porque a justiça de Deus ela é unicamente baseada na fé, do começo ao fim, diz a Bíblia, é a justiça que se manifesta pela fé. Por isso Jesus, ele chama, eu vou ler esse texto com vocês agora, todos aqueles que estão cansados por quê? Porque já tentaram uma vez, já tentaram duas vezes, já tentaram 3 vezes, já tentaram muitas vezes e não conseguem se livrar de alguma coisa na sua vida, de um pecado, de um problema, de um erro, de uma irritação, de uma ira, de uma falta de perdão, de situações diversas na sua vida e não conseguem e estão baseando a sua expectativa na religião, e a religião diz que se você se comportar bem, você vai receber de Deus, mas por mais que você se esforce, você nunca consegue atingir o padrão de Deus na sua vida. Por isso Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio trazer luz sobre a lei e veio quebrar muito do jugo que tinha
na pregação religiosa daquela época e que infelizmente em muitos lugares ainda continua na pregação que nós temos hoje. Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29 diz assim: venham a mim todos, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus está convidando pessoas cansadas de uma retórica religiosa, de culpabilidade, de condenação, de esforço próprio, convidando a Ele, e Ele prometia, em troca de toda essa religiosidade, descanso para a alma. Esse descanso só Jesus pode dar. E no versículo 29 ele diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo. Deixa o jugo da religião, deixa o jugo do faça isso, faça aquilo ou faça aquilo outro, e tome sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso, repete, eu sou manso e humilde de coração. E aí ele faz uma promessa para mim e para você: encontrarão, vamos juntos? Encontrarão descanso para a sua alma. Por isso eu penso que a nossa igreja, ela precisa ter uma pregação muito mais baseada em Cristo e na sua obra do que nos méritos nossos pessoais e na necessidade, sim, de nós crermos nele, porque a justiça de Deus vem pela fé, e aquele que não crê, ele não vai jamais conseguir agradar ao nosso Deus. Então, as pessoas da época de Jesus, elas não aguentavam mais esse discurso, e às vezes eu fico pensando, por que a igreja está vazia? Por que nós temos cultos vazios? Por quê? Porque a expectativa das pessoas, parafraseando o reencontro, é ver vida, transformação, restauração, e não discurso retórico, religioso, de faça isso, faça aquilo. Se você se comportar bem, você vai ser abençoado. Se você se comportar mal, você vai ser amaldiçoado. E nós nos esquecemos do mais importante de todas as coisas, que é o amor. Digo, o amor. É o amor de Deus que se manifesta na vida de cada um e de todos nós. E sabe como o amor se manifesta? Querido, o amor não é sentimento, o amor é comportamento. O amor de Deus se manifesta em que Ele entregou o seu Filho para morrer por nós, enquanto nós éramos ainda pecadores. Diga, eu era um pecador, mas hoje eu sou restaurado. E se você não fez a sua escolha, se você não recebeu Jesus como seu Salvador, hoje será a sua grande oportunidade de ter a sua vida mudada e transformada. Então, quando eu digo que Jesus, ele expõe o fermento, eu vou mostrar para vocês em alguns textos hoje aqui, que tem muito fermento ainda na nossa mente. Quando o Glauber estava dando aqui o testemunho, ele falava, e na minha mente, durante alguns minutos, veio uma sensação de medo e de pânico, de que eu iria morrer. É disso que eu estou falando. O fermento, ele é plantado na mente da pessoa, e se a pessoa não vigiar essa situação da alma, esse fermento vai sair pela boca, e a sua boca é boca de profeta, e você fica declarando coisas a respeito de você mesmo, que não são declarações de Deus. Isso tudo vira fermento. Isso não vai dar certo, eu vou fracassar, essa doença é terrível, eu não vou ser curado, meu casamento está falido, eu não consigo prosperar, minha empresa não vai, eu não consigo um emprego, eu sou isso, eu não consigo um namorado, eu não consigo um marido, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho. Então tudo isso se transforma em fermento, e esse fermento é destrutivo. E eu vou mostrar para vocês, em algumas nuances da vida de Jesus, como ele expõe e destrói, rechaçando todo o fermento que está na boca das pessoas. Talvez se Glauber tivesse continuado e recebido essa semente na sua mente e começado a discursar a respeito disso, não vai ter jeito, não vai ter jeito, não vai ter jeito, isso não vai dar certo, eu não vou sair dessa, talvez ele não estivesse aqui hoje para contar a história, mas ele está aqui, deu o seu testemunho, e eu quero dizer que o Deus que tirou ele daquele lugar, ele quer também, a vontade dele é fazer você crescer, prosperar, é trazer cura para a sua vida, para a sua família, restauração para o seu ministério. Quem crê comigo, diga amém. Diga, eu sou abençoado. Irmão, você é abençoado ao entrar e ao sair, você é abençoado ao deitar e ao levantar, você é abençoado quando você está no campo, quando você está na cidade, porque a bênção de Deus, ela está na sua vida. Essa é a palavra de Deus sobre você. Não fique praguejando quando acontece alguma coisa ruim ou negativa. Entenda que apesar de, Deus continua declarando a bênção dele sobre você. Diz amém? Sabe, mas essa fé que expõe o fermento, ela muitas das vezes precisa ver acompanhada de uma atitude. Diga, atitude.
Então, uma atitude de fé que rechaça o fermento. Eu vou contar umas histórias para vocês da Bíblia. Sabe, a lei na época de Jesus, e desde Moisés até Jesus, ela impedia, por exemplo, que pessoas com lepra se aproximassem das pessoas sadias, curadas. Então existia, as pessoas leprosas, elas eram colocadas fora da muralha da cidade e elas viviam afastadas da convivência das outras pessoas. E a família dessas pessoas que tinham lepra colocavam comida e água em determinados lugares, a pessoa ia lá para comer, se alimentar, e assim fazia isso todos os dias para que a pessoa pudesse continuar viva e convivendo com a sua doença. Quando nós olhamos para essa realidade, não parece nada errado nisso. Afinal de contas, era uma doença contagiosa que não tinha cura naquela época e era importante manter o distanciamento social. Não vou entrar aqui no mérito da questão, mas o que eu quero dizer para vocês é que essa lei impedia as pessoas de se aproximarem. E a punição para quem descumprisse essa lei, esse crime, era a morte por apedrejamento. Isso aconteceu até que um dia, diga até que um dia um leproso resolveu desobedecer essa lei. Desobedecer essa lei que se transformava num fermento, que impedia ele de receber a verdadeira cura, ter um encontro com Jesus e ter a sua vida mudada, ter a sua vida modificada. E creio que nesse encontro que ele teve com Jesus, porque vem logo depois do Sermão da Montanha, ele ouviu a pregação de Jesus naquele sermão, ouviu Jesus falar do amor de Deus, da graça de Deus, e ele criou coragem, diga coragem. Coragem de abandonar lá os seus amigos leprosos na sua comunidade da lepra. Sabe, tem muita gente que está alimentando situações, circunstâncias, pessoas, amizades, sabe, lá na comunidade do erro, do pecado, do você não vai conseguir, do você não vai prosperar, a sua vida não tem jeito, e não consegue perceber porque são pseudos amigos, e aquilo ali é a comunidade onde vive, mas aquilo está puxando para baixo, ou está no mínimo, ou na melhor das hipóteses, mantendo você lá. Naquele dia, aquele homem resolveu, ele decidiu mudar a história da vida dele, e ele colocou muito mais em risco do que você pode imaginar. Porque ele fez o quê? Ele se colocou na presença de Jesus. Olha o que o texto bíblico diz, Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4, diz assim: quando Jesus desceu a encosta, ele desce do monte das bem-aventuranças, na direção de Cafarnaum, que era a cidade onde ele morava. Então, quando Jesus desceu a encosta do monte, grandes multidões o seguiam. Preste atenção nisso, grandes multidões o seguiam. Um leproso, que nós não sabemos o nome dele, aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiserdes, pode me curar e me deixar limpo. Eu quero chamar a atenção para você para alguma coisa aqui muito importante. Primeiro, um leproso, nós não sabemos quem ele é, mas certamente ele era pai, ele era marido, ele tinha pais, ele tinha família. Mas a pessoa pejorativamente começa a lidar com pessoas como aquele leproso, aquele pecador, aquele viciado, aquele alcoólatra, aquele adúltero, aquele isso, aquele aquilo. E Jesus não trata pessoas dessa maneira. Quem está me entendendo diz amém? Amém. O nome. E por isso a palavra de Jesus é vinde a mim. Qual é a palavra? Todos, qualquer um. Pejorativamente ou não, na opinião da sociedade, Jesus convida para vir a ele. Então aquele leproso se aproximou, ele não podia se aproximar, e tinha uma multidão atrás de Jesus. Talvez pessoas já estivessem pegando pedra para poder tacar nele, porque ele estava descumprindo a lei, pegando pedra para tacar nele. Porque quando o leproso chegava perto de alguém, ou quando alguém chegava perto dele inadvertidamente, ele tinha que levantar as mãos e gritar: leproso, 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 para as pessoas se afastarem. Mas ele teve coragem de contrariar a própria lei judaica daquela época, se colocar na presença de Jesus, sob um risco muito grande. Qual era o risco? Morrer. Mas ele pensou assim: se eu tiver que morrer, que morra, mas eu prefiro correr o risco de fé, porque eu ouvi uma palavra, do que continuar vivendo essa vida miserável de lepra que eu estou vivendo. Sabe, a fé, ela afasta o fermento quando ela te leva a tomar uma atitude que pode mudar a história da sua vida. E o que é interessante disso tudo é que Jesus, ele não saiu correndo, ele não pegou nenhuma pedra, ele não fez nada disso. O texto diz assim: Jesus estendeu a mão. O que ele fez? Estendeu a mão. Então o leproso, ele estava tão perto, mas tão perto de Jesus, que Jesus podia, ao esticar do seu braço, eu não sei se Jesus era maior do que eu, ou menor,
Enfim, mas a distância de um braço, Jesus toca nele, diga tocar. Jesus quer tocar. Jesus quer tocar nas pessoas que têm necessidade dele. Sabe, não importa qual seja o jugo, qual seja o argumento, qual sejam os problemas que as pessoas tragam, Jesus quer tocar nessa pessoa. Então ele se aproxima, estende a sua mão, toca nele. Você acha que Jesus ficou leproso? Não, o leproso ficou curado. Porque onde Jesus toca tem cura, irmão. Aonde Jesus toca tem restauração. E nós somos a igreja de Jesus. Aonde nós tocamos também precisa ter cura, precisa ter restauração. As palavras que nós falamos precisam ser palavras de cura, de restauração, de promessa, de crescimento, de abundância. Nós somos pregadores do evangelho transformador de Jesus. E Jesus tocou nele, não pegou lepra e disse assim: eu quero. O que Jesus disse? Eu quero. Você tem algum problema? Se você tem algum problema, talvez um problema de saúde, talvez tenha um problema de saúde, tenha uma enfermidade, mas Jesus disse para aquele leproso: eu quero te curar. Repete. Eu quero te curar. E se Jesus ama todas as pessoas e disse: eu quero te curar para aquele leproso, ele está dizendo para você também? Qual é a grande questão? Você precisa fazer como aquele homem, precisa se colocar na presença dele com fé. Deixa a esperança de lado, pode ser que ele me cure, eu espero que ele me cure. Não, creia, porque a palavra diz: eu quero. E naquele momento o homem foi curado. Jesus disse: seja curado e fique limpo. No mesmo instante o homem foi curado da lepra. E então Jesus disse ao homem: não conte isso para ninguém, vai, apresente ao sacerdote para que ele o examine e leve a oferta que a lei de Moisés exigia, para que sirva de testemunho. Sabe, é maravilhoso a gente compreender que o fermento do impossível, do não pode chegar perto, não pode se aproximar. Jesus afasta aquilo, toca naquele homem e cura ele. Eu quero dizer que Jesus também quer afastar o fermento que está impedindo você de chegar na presença dele, quer tocar em você, quer trazer cura e quer trazer restauração sobre a sua vida. Quantos querem isso? Diga amém. Sabe, Jesus também ele expõe o fermento do não mereço. Talvez esse seja um grande problema, o fermento do eu não mereço. Por quê? Porque quando nós não reconhecemos Jesus, nós nos reconhecemos como o propulsor do milagre. Como se esse milagre, se essa cura, se essa restauração, ela dependesse exclusivamente de nós. E não é assim que acontece. Então, mais alguns versículos à frente, nós vamos ler no mesmo capítulo 8, nós vamos ver que Jesus ele se despede do leproso, ele continua andando, sabe, e entra na cidade de Cafarnaum, e ali ele se depara com outro fermento, que também precisava ser confrontado e ser vencido. Será que a cura é para todos ou é para apenas alguns privilegiados? Vou lhe contar a história. Um oficial romano, gentio, opressor dos judeus, certamente não se encaixaria no perfil de curável. Afinal, apesar de ser uma boa pessoa, ele não era filho de Deus. Mateus capítulo 8, versículos de 5 a 10 e depois o 13 diz assim: quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou. O que o oficial romano fez? Se aproximou. A gente precisa ter atitude de se aproximar, de buscar, de achá-lo, de encontrá-lo. O convite de Jesus é: vinde a mim. E a nossa atitude precisa ser ir a ele. E aquele oficial foi. Mas os judeus não consideravam romanos. Os romanos eram opressores, pessoas ruins que cobravam impostos, roubavam eles e manipulavam eles e colocavam eles debaixo de grande jugo, de grande sofrimento. Eles não gostavam de romanos de jeito nenhum. Mas o oficial romano se aproxima de Jesus, o mestre de Israel, e suplica: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Sabe, era proibido, diga proibido. Diga de novo, proibido. Proibido um mestre, um rabi judeu entrar na casa de um gentio. Ele só podia se sentar à mesa ou entrar debaixo do teto de alguém que tivesse a mesma religião que ele. Caso contrário, não podia ir. Mas olha só o que Jesus diz para ele. Vamos ver juntos aqui? Jesus disse, versículo 7. O que Jesus disse? Vou. Ou seja, Jesus está pegando aquele fermento, está chutando para o lado e disse: eu vou na sua casa. Quando você convida, Jesus vai. A sua casa pode ser problemática, pode ser difícil, pode ter questões terríveis lá que eu nem sei, nem faço nem ideia. Pode ser que essa casa que esteja problemática não seja necessariamente a sua família, mas seja o seu coração, a sua mente.
conturbada, com problemas, com pecados, com erros, com circunstâncias, coisas ruins, mas Jesus está dizendo, se você chamar, Ele vai na sua casa. Ele quer ir na sua casa, mas aí acontece algo extraordinário dessa história. Quando ele diz, eu vou na sua casa, vamos ler o texto que fica melhor do que eu contar a história. O oficial, porém, respondeu no versículo 8, Senhor, não mereço que entres na minha casa, não mereço que entres na minha casa, basta uma ordem sua, basta o quê? Uma ordem, uma palavra, e o meu servo será curado. E eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, que uma palavra de Deus pode mudar a história da sua vida. E vou lhe dizer outra coisa, não faltam palavras de Deus, o que falta é fé no nosso coração, para receber a palavra dele com fé e ver o milagre acontecer. Diz amém. Amém. E ele disse mais assim, eu sei disso porque eu estou sob a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Se eu preciso dizer, aliás, só preciso dizer vão e eles vão, ou venham e eles vêm, e se digo aos meus escravos façam isso, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam, eu lhes digo a verdade, jamais eu vi o quê? Fé como essa em Israel. Oh meu Deus, o que Jesus quer? Jesus não quer saber necessariamente do que você está fazendo de bom ou de ruim. O que Ele quer é que você creia nele. No capítulo 6 do livro de João, depois que João multiplicou os pães e as pessoas queriam fazer de Jesus rei, porque as pessoas são como hoje, se você dá comida, dá pão, dá bolsas, dá ajuda, todo mundo quer fazer de você rei. E eles perguntaram para Jesus assim, o que nós podemos fazer de bom para cumprir a vontade de Deus? E Jesus disse, a vontade de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou. A vontade de Deus não está baseada naquilo que você pode fazer de bom ou de ruim. Mas eu vou fazer coisa ruim? Claro que não. Porque Deus habita em você, você nem consegue fazer coisas ruins. Mas a vontade de Deus é que você creia nele. Lá em Provérbios, capítulo 3, diz assim, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, quando Jesus ouviu isso, ficou admirado, porque no meio dos irmãos, no meio do povo dele, ele não conseguia ver aquela fé. Ele conseguia ver fermento, o fermento do desânimo, o fermento da falta de foco, o fermento do não adianta, o fermento do meu ministério não vai crescer, o fermento do meu trabalho não vai me fazer prosperar, da minha célula, a minha liderança, a minha isso, a minha aquilo. Qual é o problema afinal? O problema está no meu, no minha. Nós não estamos colocando o foco aonde precisa estar o foco precisa estar em Jesus. E quando nós fazemos isso, a história começa a mudar. Quem está me entendendo diz amém? Então Jesus disse ao oficial romano, no versículo 13, volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. Vire para quem está ao seu lado e me ajuda com voz profética nessa noite e diga para essa pessoa simpática, esse crente que está aí perto de você, diga para ele assim, assim como você crê, te acontecerá. Para aí. Eu quero pedir perdão, porque as pessoas recebem isso com grande ufanismo. E eu ouço isso com muita preocupação, porque todo mundo coloca coloca os olhos na bênção. Mas enquanto você está olhando, a bênção para Deus, Ele já te deu. Todas as bênçãos espirituais são nossas em Cristo Jesus. Oh meu Deus, é nosso, Ele já deu. Enquanto você olha para a bênção, enquanto eu olho para a bênção, Ele está olhando para a sua fé. Quando Ele diz assim, tal como você creu, assim acontecerá. Quando nós declaramos isso sobre a nossa vida, é muito importante a gente ter bem claramente naquilo que nós estamos crendo. Você de fato crê na cura? Você de fato crê na restauração da família? Você de fato crê que Deus vai livrar você desse vício, desse mau hábito? Você de fato crê que Deus vai fazer com que esse ressentimento suma da sua vida? E eu vou fazer mais uma pergunta. Você quer que isso aconteça?
É muito comum dizer assim, olha, outro dia uma pessoa me perguntou a respeito de perdão, eu expliquei para ela, a respeito de perdão, e no final da conversa ela disse assim, eu não estou pronta para isso. Imagina que a frase de Jesus é, seja feito conforme você crê. Ela continua presa na cadeia da falta de perdão, do ressentimento. Então quando nós dizemos seja feito conforme a sua fé, tenha convicção, tenha fé firme de que você acredita na palavra de Jesus, a despeito de qualquer tipo de fermento natural, do não pode, não consegue, é impossível, porque Deus ele faz o milagre baseado naquilo que você crê. E o jovem servo, diz o final do versículo, ele foi curado na mesma hora. Mas eu não fui curado na mesma hora. Essa pode ser o exemplo, a história do Glauber, pode ser a minha história. Mas Jesus ele tem as formas dele. Às vezes tem um milagre da cura, às vezes tem a cura processual, que ele vai levando, e assim, usando às vezes a medicina, usando os remédios, usando os exames, usando toda a forma da ciência, para que no final você receba a bênção da mesma maneira. O que você precisa? Diga, eu creio. Quantos creem em Jesus? Dê um forte aplauso a ele nessa noite. Então Jesus também expõe o fermento da religião. Jesus estava em casa, certo dia, ele havia acabado de voltar de uma viagem missionária, e logo uma multidão se aglomerou na casa onde ele estava. Quem é líder de célula aqui? Diz amém. Meu Deus do céu, hein? Até para levantar a mão está difícil. Eu quero profetizar sobre a sua vida um novo tempo de ânimo, da glória de Deus, da manifestação do poder de Deus, ou do todo o fermento que você comeu, engoliu, nadou dentro dele, pulou nele, vai sair em nome de Jesus, e a glória e o poder restaurador, reconstruidor do Espírito Santo vai mudar a sua história, o seu ministério, vai mudar a sua célula, vai mudar a sua liderança, e vai chamar muitos outros para que possam desfrutar da mesma coisa. Por quê? Porque quando você estiver reunido na sua célula, lá na sua casa, junto com o seu anfitrião, uma grande multidão vai ficar na porta. Por quê? Porque lá dentro tem vida, lá dentro tem transformação, lá dentro tem restauração, lá dentro tem cura, lá dentro tem alegria, lá dentro tem o poder do Espírito Santo. É disso que eu estou falando. Essa é a palavra de Deus sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Não aceite que o fermento diga qualquer coisa ao contrário. Nós vamos ficar de pé. Nós vamos ficar de pé, você vai ficar de pé, a sua família vai ficar de pé, o seu ministério vai ficar de pé, o seu casamento vai ficar de pé, tudo que diz respeito a você vai ficar de pé. Creia, diga eu creio. Jesus estava em casa, os religiosos estavam ali, porque quando a gente está dizendo eu creio, tem alguém por aí, em algum lugar, que está dizendo assim, duvido. Irmão, cada um com seus problemas. Quem precisa crer é você. E fazer assim, ó. Para as histórias idiotas e as idiotices que os idiotas contam e falam. Afinal de contas, você crê em quê? No fermento dos idiotas ou na palavra de Deus? Essa é uma escolha que você precisa fazer. Então Jesus estava em casa e uma multidão se aglomerava. E sob o olhar de invejosos religiosos, Jesus recebeu uma visita inusitada. Mateus capítulo 9, versículos de 1 a 7. Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Ou seja, ele voltou para Cafarnaum. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado em uma maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Eu quero chamar a atenção de algumas coisas nesses versículos. Então Jesus estava em casa com as pessoas, uma multidão se aglomerando na porta, na janela, olhando para dentro, e um homem paralítico veio sendo trazido numa maca por 4 pessoas, subiram com ele no telhado, não dava para passar no meio da multidão, abriram um buraco no telhado, tiraram as telhas para lá, para cá, e desceram um homem na frente de Jesus. Eu queria chamar a atenção de uma coisa para você, preste bem. Repete assim: ao ver a fé que eles tinham. Jesus não falou assim, ao ver o trabalho que eles tiveram. Falou? Não. Mas carregar um paralítico adulto dá trabalho. Subir com ele no telhado, destelhar a casa,
colocar o cara e fazer ele descer. Tudo isso dá muito trabalho. Mas Jesus não olha para o trabalho, ele olha para a fé. A fé dá trabalho, mas entenda que o trabalho que você vai ter, a sua atitude precisa ser baseada na fé e não o contrário. O seu trabalho não vai render se ele não for baseado em fé. Então Jesus olha para a fé daqueles homens. E agora ele volta-se para o paralítico. Alguns pastores dizem que aquele paralítico também tinha fé, porque ele permitiu, ele se submeteu a todo aquele processo. Convenhamos que ele ficou exposto, né, diante de uma situação desagradável, na frente de uma multidão, sei lá quantas pessoas tinham ali, mas disse que é uma multidão, e ele ficou exposto. Mas Jesus não falou da fé dele. Ao contrário, Jesus diz assim: anime-se, filho. Vire para quem está ao seu lado, diga assim: anime-se. Fica animado. Fica animado. A palavra de Jesus para você, mesmo que você não tenha fé, ou não tenha fé suficiente, ou que julgue que não tenha essa fé suficiente, olha para mim, Deus está dizendo: fique animado, anime-se, filho. Anime-se, filho. Vamos dizer anime-se? Mas esse anime-se está muito desanimado, vamos dizer? Ora! Aí você chega na frente da sua célula, lá na sua casa de paz, no seu discipulado, anime-se, gente, vamos ficar animados, oh Deus, animado. Anime-se! Não adianta gritar se não tem animação. Precisa estar animado. Anime-se. Aquele paralítico estava animado? Claro que não, irmão. Passando vergonha, paralítico, como é que ele ia estar animado? Sabe, talvez essa seja a sua situação hoje. Todas as coisas corroboram para você estar desanimado, mas a palavra de Jesus para você hoje é: anime-se. Porque essa história vai mudar. Eu estou dizendo, a sua história vai mudar. Anime-se, a sua história vai mudar. E aí eu vou lhe contar uma outra coisa que está na sequência. Seus pecados estão perdoados. Sabe o que desanima uma pessoa? É a consciência dos próprios erros. É o eu não mereço. Esse é o grande problema. Talvez o maior problema, um dos maiores problemas. O outro é: eu mereço demais. Mas agora vamos começar com esse. Eu não mereço. Eu não mereço porque eu sei que eu sou um pecador. Eu sei o que eu penso. Juliana, graças a Deus eu não sei o que você está pensando. Jean é pior ainda, porque a cabeça é grande. É muito pensamento ali dentro. Só Deus sabe. Eu não sei o que vocês estão pensando. Eu não sei. Mas sabe, o nosso pensamento gira muito na religião, no fermento da religião, que diz: se você se comportar bem, você vai receber. Se você se comportar mal, você vai ser punido. E Jesus, ele veio para acabar com esse fermento. Isso não tem a ver com o seu bom comportamento. Não tem a ver com a sua história, nem com o seu passado. O que aquele cara fez no passado? Não sei, a Bíblia não diz. Não se importou com isso. O que o leproso tinha feito? Por que ele tinha lepra? A Bíblia não diz. A Bíblia não se preocupa com o passado. Ela se preocupa com o hoje, com o presente. Hoje é o dia de você ficar animado. Deus vai mudar a história da sua vida. E ele diz assim: seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque aquele homem não tinha fé. Ele estava apegado à religião. Até hoje tem gente que ensina isso. O indivíduo está doente. Aí a pessoa, alguma coisa de errado ele fez. Ele está pagando o preço. E tem outras religiões por aí que dizem assim: deve ser o karma. Isso é karma ruim. Mas mesmo no meio da igreja, alguém diz assim: alguma coisa errada que ele fez. Não, mas ele é uma criança. Então é alguma coisa errada que o pai fez. Tem sempre alguém culpado. Alguém sempre é responsável. Mas eu quero dizer que quando Jesus diz assim: os seus pecados são perdoados, ele está tirando a culpa. Diga: tirando a culpa. É o que Romanos diz no capítulo 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o convite de Jesus hoje é: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aliviar de quê? Da culpa, por exemplo, da condenação. O senhor não sabe o que eu fiz. Não sei mesmo. Nem quero saber. Não precisa me contar. Mas eu quero dizer duas coisas. Primeiro, Jesus sabe. Ele sabe.
E quero dizer uma segunda coisa, ele já perdoou você. Mas eu nem sou crente. João 3,16 diz que Deus amou o mundo. O mundo é bom, é ruim, é feio, é bonito, é preto, é branco, é asiático, é ocidental. Deus amou o mundo. De tal maneira que ele deu o seu filho, Jesus. Sabe, ele já perdoou você. Todas as pessoas que vão para o inferno, olha, eu sinto muito dizer isso, mas quem morre sem Cristo vai para o inferno. Não vou entrar nesse aspecto, porque não vamos dar outra pregação, né? Nós vamos ficar aqui até as 11 horas da noite. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, nós não morremos mais. Morre o corpo. O corpo um dia pode ser que morra e vai ser sepultado. Mas a sua alma, ela nunca vai morrer. Então eu vou lhe dizer algo aqui. Você nunca vai se esquecer do que eu estou te dizendo hoje. Nem nessa vida, nem na outra. No céu você vai se lembrar. Se para lá você for, se crer em Jesus, para a sua salvação e para a glória do nome do Senhor Jesus. E se não for para o céu e for para o inferno, vai se lembrar, se arrependendo de não ter aproveitado a oportunidade que Deus deu para você hoje. O seu corpo é só uma casa. Essa casa vai um dia acabar, mas a sua alma, o seu espírito, essas vão durar para sempre. Então Jesus disse para aquele camarada, perdoados estão os seus pecados. Por quê? Porque enquanto ele tinha consciência dos seus pecados, ele não conseguia ter fé. Ele achava que não merecia. E quando Jesus retira isso, diz, olha, eu estou perdoando os seus pecados. Jesus olha para ele, fica animado. Eu estou perdoando os seus pecados. Aí os religiosos começam a falar, mas quem é esse cara que pode perdoar pecado? Isso é blasfêmia, vamos tacar pedra nele. Hoje todo mundo queria tacar pedra, né? Hoje taca pedra no Instagram, no Twitter, no X, no Y, no Z, no Facebook, né? Todo mundo taca pedra. Idiotas comentando de coisas que não entendem, não sabem. Mas todo mundo hoje é senhor de todo o conhecimento. E os religiosos começaram a falar. Deixa eu voltar para cá, né? Versículo 4 diz assim: Jesus percebendo o que pensavam, percebendo o quê? Então Jesus percebeu que os caras estavam o quê? Pensando. Por que vocês estão reagindo com tanta maldade no seu coração? O que é fermento? Repete comigo, maldade no coração. E Jesus confronta aquele fermento, aquela ideia, aquela narrativa. O que é mais fácil dizer? Que os pecados dele estão perdoados ou dizer para ele, levante e anda? Silêncio. Mas Jesus diz assim, eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então ele se volta para aquele paralítico e diz, levante-se. Diz o quê? Levante. Pegue sua maca e vá para a sua casa. O homem se levantou e foi para casa. E eu quero dizer, você vai sair daqui de pé. Eu cheguei aqui de pé. Nós dois sabemos que talvez não seja uma grande verdade. Mas eu quero dizer que se você quiser, se você crer, acreditar na promessa de Deus, você vai sair daqui de pé e de cabeça erguida, porque Deus vai trazer restauração sobre a sua vida e sobre a sua família. Diz amém? Amém. Fermento do impossível. Eu vou terminar com esse texto, prometo. Essa é a hora que vocês falam assim, ensaio, não aprenderam ainda? Oh, meu Deus! Então Jesus expõe o fermento do impossível. Na volta de uma outra viagem missionária, Jesus é interceptado por um pai desesperado. Vejamos como o fermento do impossível cai diante da palavra de Jesus. O texto de Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 24, diz assim: Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga, repete isso comigo, líder da sinagoga local. Eu estou falando de Cafarnaum, era a cidade onde Jesus morava. Então aquele líder se chamava Jairo, ele era um líder religioso, é o líder da sinagoga, e ele estava se colocando numa posição, numa atitude que todos os seus subordinados e todos os seus superiores o criticariam severamente, sob o risco dele perder a posição que ele tinha, o emprego que ele tinha e a posição que ele tinha. Por quê? Porque ele foi até Jesus. Porque eles fermentavam e Jesus cortava o fermento.
Nada contra o fermento lá da padaria, tá? É só sentido figurado, entenda isso, por favor. Então, ele chegou, esse líder da sinagoga dos judeus, viu Jesus e se prostrou a seus pés. Aquilo é uma atitude de fé, irmão. Eu estou falando de um homem importante no meio da sociedade, no meio da comunidade. Eu diria que Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum, nessa época de Jesus, daria umas 2 quadras ou 3 quadras daqui do Jardim Catarina. Por aí. A gente anda a pé em alguns minutos lá, já andei por lá. Mas sabe o que existe de Cafarnaum hoje? Só ruína. Porque tantos milagres que Jesus fez naquela cidade não subsistiu, porque não conseguiam crer. Mas sempre tem alguém. Tem sempre alguém? Será que tem alguém que crê aqui hoje? Então aquele cara se prostrou diante de Jesus e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, minha filhinha está morrendo, minha filhinha está morrendo, por favor venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. E Jesus tomou uma decisão, foi com ele. Já percebeu que Jesus sempre ia? E hoje eu não sei por que as pessoas não acreditam que Jesus vem. Porque ele vai, ele sempre vai. Ele sempre diz: ok, vamos lá, estamos juntos, vou com você. Ele sempre faz isso. E ele foi. Mas enquanto ele estava indo, uma multidão, diga multidão. Eu quero profetizar que essa multidão vai seguir você também na sua célula. Mas quando isso acontecer, não pense que é por causa da sua genialidade. Entenda porque é o Espírito Santo que está trabalhando através de você. Mas eu tive que fazer muita coisa. Mas você fez muita coisa porque você creu na palavra. Ele te direcionou e a multidão começou a seguir. A multidão viu Jesus em você. Olha, que bênção. Voltando aqui. Então, Jesus foi com ele e a multidão continuava seguindo e apertando ele ao seu redor. Jesus sempre atende o pedido. Como atendeu o pedido de Jairo pela sua filha, ele também atende o seu pedido. Ele está disposto a atender todos os pedidos que são feitos a ele com fé. Enquanto ele estava indo, ele é interceptado novamente por uma situação crônica. Uma mulher que sofria por 12 anos e também buscava a cura de Jesus, toca no seu vestido. Todo mundo conhece a história da mulher, do fluxo de sangue. Ela é curada, mas o fato dessa interceptação de Jesus atrasa o processo. Diga: atrasa o processo. Irmão, Jesus nunca chega atrasado. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: ele também não chega adiantado. Ele chega na hora. Na hora precisa, ele vai te socorrer e vai colocar você de pé. Quando Lázaro morreu, Jesus esperou 2 dias. E quando ele chegou lá, já estava morto há 4. E a irmã diz assim: se o senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus chuta o fermento do impossível e diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E perguntou para ela a pergunta que não quer calar: você acredita nisso? Porque o mistério todo está: eu acredito, eu creio ou eu não creio. É por isso que chama a gente de crente. E nós somos desafiados todos os dias em quê? No seu comportamento? Na sua fé. O mundo quer desafiar o seu comportamento, mas Jesus está olhando a sua fé. Perseverar apesar de. O pai da fé, Paulo diz que ele, Abraão, é o pai da fé, ele creu contra a esperança. Continuou crendo. Continuou crendo. O mundo diz: você já era. Mas Deus diz: não. Então você acredita naquilo que Deus está dizendo. Isso é fé. Oh, meu Deus, coisa maravilhosa. Marcos capítulo 5, vamos à conclusão desse texto, de 35 a 42. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Ou seja, acabou a história. Sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo. Vamos repetir junto o que Jesus disse para Jairo? Mas morreu. Não tenha medo. Apenas creia. Jesus nunca chega atrasado. Ele sempre chega na hora certa.
Apenas creia. Sabe, o nosso desafio é não ter medo. É não ter medo das circunstâncias, dos problemas, dos pensamentos, do fermento. Mas continuar crendo. Mas eu errei. Continue crendo. Porque quando você crê certo, você vai viver certo. Vai errar? Vai. Vai cair, mas vai se levantar. Vai cair de novo, mas vai se levantar de novo. Pode cair muitas vezes, mas tantas quantas caírem, vai continuar de pé. Diga, eu vou ficar de pé. Ah, meu Deus, fala comigo, eu vou ficar de pé. Então Jesus deteve a multidão. O que Jesus fez? Não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago, João e os pais da criança. E quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou por que todo mundo está chorando, por que esse tumulto. A criança não morreu, ela apenas está dormindo. E a multidão que estava chorando é assim, no mesmo instante ela começou a rir. As pessoas não sabem, elas estão perdidas nas suas emoções. E a palavra de Jesus, ela é a verdade derradeira e final sobre qualquer crise, sobre qualquer circunstância e sobre qualquer situação. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto aonde ela estava deitada. Sabe, tem hora na sua vida que para você ver o milagre acontecer, é preciso que você silencie a multidão, silencie o fermento. E às vezes o fermento ele é muito lógico, como eu já falei em outras pregações aí para trás. Ele é muito natural, a garota morreu. Como é que ele está dizendo que está dormindo? Irmão, se Jesus diz que está dormindo, é porque está dormindo. Um homem que fala com a tempestade, que fala com pedra, que fala com vento, que fala com tudo, que manda demônio sair. O que é isso para ele? Ele é o Senhor da vida. É Jesus. É o nome que está acima de todo nome. É o nome poderoso. A gente usa isso como um linguajar gospel. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração. Ansiedade não. Sai agora. Aí, Lúcio, para dentro é contigo, né? É isso aí. Isso é essa. Sabe? Às vezes a gente está contaminado pelo fermento que vem do impossível, de não pode, de não consegue, de não vai dar certo. E o que Jesus está dizendo, não tenha medo, apenas creia. Gente, sabe, no meio de um grupo como esse, de uma congregação como essa, tem muita gente com fé. E hoje eu creio que Deus vai fazer milagre, vai curar pessoas aqui, vai restaurar famílias, vai transformar histórias. É isso que Jesus faz. E vou dizer uma coisa, ele veio aqui hoje. Ele veio aqui hoje. Mas vamos deixar para lá aqueles que dizem assim, eu duvido. Vamos deixar para lá aqueles que dizem, pô, tu não vai sair dessa não. Sua família já era. Você vai falir no seu negócio. Burnout vai derrubar você. Burnout é o cara que descobriu a síndrome de Burnout, né? Mas eu conheço um nome que está acima do nome de Burnout. Acima da hanseníase, porque Hansen foi o cara que descobriu a lepra. Se eu descobrisse uma doença, eu não queria que o meu nome tivesse nessa doença, pelo amor de Deus, né? Mas eu quero dizer que o nome de Jesus está acima de todo mundo. Fica todo mundo lá fora. Jesus diz, vem cá, só quem tem fé. Se você tem fé, chega aqui perto. E chegou perto daquela menina, segurou na mão dela e disse, Talita, comigo, levanta, 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 levanta. Quando o Senhor da vida chama, até a morte obedece. Até a morte obedece. Tu estava lá, tu passou pertinho. Sério. 2 vezes, né? Mas quando Jesus chama,
Sabe, às vezes pessoas que são como nós, que têm um chamado. Hein, Lívia? Não vai embora não, ele não deixa. Mas ele vai batendo no barro, ele vai quebrando o barro. É ruim, tem que se emendar, mas não vai embora não. Sabe, eu estou dizendo isso porque hoje é uma noite de fé, de transformação, onde o fermento do impossível, da religião, do discurso religioso, de todas essas coisas precisam ficar de lado. É o dia do milagre chegar na sua vida, na sua família e na sua casa. E só tem um jeito: Jesus. Diga. Jesus. Diga de novo. Jesus. E diga mais uma vez. Jesus. Fica de pé em nome.